Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja super bem. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta aqui de uma pessoa que me acompanha aqui no meu canal e eu fico muito agradecido quando eu recebo perguntas. Inclusive, você pode deixar a tua pergunta aqui ou a tua sugestão de vídeo aqui nos comentários e com muito prazer eu vou analisar a possibilidade de criar um vídeo respondendo a tua pergunta, tá bom? Eu vou ler aqui a pergunta junto com você, vai aparecer na tela aqui a pergunta do João Vicente. Ele pergunta assim, ó: a terapia psicanalítica pode ser feita concomitante à TCC? TCC, caso você não saiba, se refere à terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia que ela faz, entre aspas, eu posso dizer, um antagonismo à psicanálise. As duas formas, as duas técnicas, elas são muito diferentes, elas são visões muito diferentes para se tratar certos transtornos. Ok? E meu objetivo nesse vídeo aqui, eu quero deixar claro que não é atacar a TCC só porque eu sou psicanalista. Eu acho que isso não é necessário. Mas eu quero comentar a pergunta, me concentrar aqui na pergunta do nosso colega, né, do João, que ele está perguntando sobre a possibilidade de se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Será que eu posso procurar um terapeuta TCC e ao mesmo tempo um terapeuta psicanalítico? Eu vou responder de duas formas, de uma forma breve e de uma outra forma um pouquinho mais ampliada, tá? E eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo para você entender o meu argumento. Você também pode deixar um like no final se você gostar, se inscrever no canal. A tua inscrição é super importante para mim. Você não faz ideia de como isso é importante para mim. E toda interação que você fizer aqui para mim tem muito valor. Inclusive, se você quiser deixar comentários com a tua opinião, vai ser super bem recebido. Inclusive, eu sei que talvez nesse vídeo aqui, alguns colegas, tanto da TCC como da psicanálise, talvez tenham opiniões um pouco divergentes da que eu vou falar aqui. Porque o que eu vou dizer nesse vídeo são as minhas impressões sobre o assunto. Ok? Eu não estou dizendo aqui uma verdade absoluta, não estou expondo uma verdade. Eu estou expondo a minha opinião, o meu parecer, tá? Sobre essa pergunta que eu recebi. Então, João, a resposta curta, se eu puder responder de maneira bem curta e direta, não é uma boa ideia. Fazer as duas terapias ao mesmo tempo não é uma boa ideia, porque tem um detalhe aí, tem um pequeno, digamos, problema aí. A TCC, ela trabalha muito focada no sintoma, na mudança do comportamento, ela é comportamental. Ela pensa muito no aqui e agora. Já a psicanálise, ela trabalha na causa do sintoma. Ela faz uma análise profunda dos sintomas. Ela é uma investigação profunda do inconsciente e da história desse inconsciente. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é a mesma coisa que você dirigir um carro que tem dois GPS. Imagina só, você tem um carro e que você está usando ali o GPS do Google, não, os mapas do Google, e está usando os mapas do Waze. Dois aplicativos diferentes. E aí o mapa do Google fala para você ir para a esquerda e o mapa do Waze fala para você virar à direita. Então como é que faz, né? Então isso pode causar confusão, né? E você pode simplesmente não se aprofundar em nenhum dos dois processos terapêuticos. Processos terapêuticos esses que são extremamente funcionais, tanto a psicanálise como também a TCC. Okay? Não desprezemos a TCC porque nós somos um canal de psicanálise. Isso é uma coisa que outros do outro lado fazem, eu vou tentar evitar aqui ao máximo aqui no meu canal, tá bom? E além disso, existe o risco de você fugir de questões difíceis da análise usando as técnicas da TCC como um curativo rápido. A gente chama isso de diluição da transferência. E aqui eu não estou dizendo que a TCC é ruim, eu estou dizendo que como a TCC ela se enfoca muito no sintoma, em como você pode ter um alívio rápido daquele sintoma, usando certas técnicas, essa cura, digamos assim, desse sintoma faz com que você, quando estiver com o seu psicanalista, você tenha muita dificuldade de você elaborar sobre esse sintoma, porque esse sintoma você sentiu que ele já não existe. Então, como você vai descrever esse sintoma para se aprofundar mais nele, entender as origens desse sintoma? Sem contar que isso pode também gerar com que você não consiga criar um vínculo terapêutico que é cientificamente comprovado como essencial para o sucesso de qualquer processo terapêutico. Qualquer processo terapêutico, independente da abordagem. Você vai ter essa dificuldade de criar esse processo, esse vínculo terapêutico, com nenhum dos dois terapeutas. Tanto do TCC, o do TCC talvez você reclame
mesmo que seja dentro de você, que você queria falar mais sobre o assunto e você não foi permitido de falar mais. E na psicanálise, pode ser que você pense assim, que você está falando muito sobre o assunto e você poderia falar menos, entendeu? Então, um pode interferir diretamente no outro, uma técnica pode interferir diretamente na outra. Então, a minha dica nessa primeira parte desse vídeo é que você escolha uma abordagem que faz mais sentido para o teu momento atual e que você mergulhe nessa abordagem de cabeça, ok? Menos geralmente é mais, né? Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo já tentou misturar terapias, conta para mim aqui nos comentários a tua experiência. Se você já misturou algum tipo de duas abordagens terapêuticas diferentes com dois profissionais, como foi, como você se sentiu. Quero muito ouvir, quer dizer, ouvir não tem jeito, né? Quero muito ler a tua opinião sobre esse assunto. Agora, desenvolvendo um pouco mais esse tema, nós temos que entender também a validação da intenção do paciente. Porque geralmente, uma pessoa que pensa em fazer duas terapias ao mesmo tempo, ela, em primeiro lugar, com certeza está sofrendo bastante e ela quer atacar o problema, quer atacar aquele sintoma, aquele problema que ela tem, aquela angústia que ela está sofrendo, por todos os lados, e ela quer uma melhora rápido. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer por muito tempo. O sofrimento é ruim, seja ele qual for. É horrível você ter uma angústia e essa angústia causar até mesmo certo desespero em você. Totalmente compreensível. Então nós vamos voltar um pouquinho aqui sobre os enfoques da TCC e da psicanálise. A TCC, ela foca na reestruturação cognitiva. Provavelmente você vai receber tarefas, essas tarefas, junto com o que acontece dentro da sessão, tem como objetivo alívio de sintomas e você vai receber ali ferramentas, né? O profissional ele é mais diretivo, ele vai dizer a você certas coisas que você deve fazer para que você tenha o alívio daquele sintoma que você está sofrendo. E a psicanálise, ela foca na escuta, ela foca no que nós chamamos de associação livre, que é você falar tudo que está na sua mente naquele momento, de maneira livre e sem censura. Então, o nosso enfoque é no desejo inconsciente e em por que aquele sintoma existe. Nós queremos entender o motivo daquele sintoma, porque nós entendemos que a partir do momento em que você entender o motivo do sintoma, esse sintoma não vai voltar. Você não vai passar por essa mesma angústia, porque você próprio vai dar um novo significado para essa angústia, para essa origem desse sintoma, entendeu? E isso faz com que a psicanálise seja uma técnica pouco diretiva ou até mesmo não diretiva, porque é você mesmo que vai chegar a essas conclusões com o passar das sessões e com você aprendendo a se escutar. Então aqui você vai ter uma coisa que nós chamamos de clivagem, né? Uma clivagem transferencial. Clivagem é uma separação, né? Uma divisão aqui. Dois terapeutas, eles podem gerar esse fenômeno, né? O paciente, ele pode, por exemplo, falar coisas boas para um e pode falar coisas ruins para o outro. Ele vai dividir, né? O caso dele, a angústia dele, ele pode dividir entre esses dois terapeutas. Por exemplo, esse paciente, ele pode desabafar a raiva, a frustração dele com o psicanalista, mas ele vai, na TCC, buscar a organização dessa frustração, né? Só que isso impede que essa pessoa integre essas duas partes dentro dele mesmo. Isso não é muito legal. Isso pode causar prejuízos para o processo terapêutico dessa pessoa, né? Um outro problema que eu vejo em misturar duas abordagens, e aqui esse vídeo, como é uma resposta a uma pergunta entre TCC e psicanálise, eu estou sendo específico de falar dessas duas, mas poderia ser praticamente qualquer outras duas abordagens, tá? O paciente ele pode ficar saturado de falar de si mesmo e acabar intelectualizando o processo em vez de ele sentir o processo, tanto com o terapeuta da TCC como com o terapeuta da psicanálise. Bom, então, até aqui eu dei para você motivos que indicam que não é uma boa ideia você trabalhar TCC e psicanálise por esses motivos que eu falei. Agora, será que existe alguma circunstância em que isso pode funcionar? Talvez. Eu penso numa exceção, né? Existem alguns casos muito específicos.
em que principalmente alguns psiquiatras ou uma equipe multidisciplinar, uma equipe que envolve, por exemplo, um transtorno alimentar grave, né, o problema que está sendo tratado ali é um transtorno alimentar grave, e pode ser que você vai ser aconselhado por certos profissionais, né, a se tratar com uma terapia focada em adquirir certas habilidades comportamentais, habilidades essas que é a TCC que vai te dar. A mesma coisa funciona com pânico agudo, autismo, tá? Mesma coisa aqui. Eu estou dando esses 3 exemplos. Um transtorno alimentar grave, um transtorno de pânico agudo e certos casos de autismo. Então, pode ser que essa pessoa ela tenha um benefício em ter uma terapia que vai lhe ajudar a adquirir certas habilidades comportamentais para que ela possa ter alívio de certos comportamentos que estão prejudicando a vida dela. E por outro lado, ela vai ter ajuda com a sua subjetividade, com a sua parte analítica. Mas, nesse caso específico, eu considero essencial que os 2 profissionais, o da TCC e o da psicanálise, trabalhem entre si. E é curioso que o Conselho Federal de Psicologia do Brasil, ele, em certo parágrafo ali de uma normativa, ele considera que é possível um psicólogo não psicanalista trabalhar com um psicanalista que, inclusive, não seja necessariamente psicólogo. Ele considera que é possível o trabalho em conjunto. Eu achei interessante isso para comentar aqui com você. Então, é possível que exista essa exceção, mas é essencial que os 2 profissionais trabalhem em conjunto, que eles deixem de lado diferenças ideológicas, principalmente, porque muitas vezes o arranca-rabo que existe entre TCC e psicanálise, ele é muito mais ideológico do que epistemológico, em muitos casos. Então, precisa de um trabalho multidisciplinar em alguns casos, e os 2 podem trabalhar juntos, sim. É preciso um bom diálogo entre profissionais, talvez até mesmo que os 2 trabalhem um mesmo plano terapêutico, que eles façam um planejamento terapêutico em conjunto, para entender o papel de cada um nesse tratamento para esse paciente especificamente. Tá? Bom, então, se você sente que a tua terapia atual não está andando, aqui falando para você que tem dúvidas, eu estou fazendo uma terapia, não está dando o resultado que eu pensava, será que eu faço outra para ver e comparar as duas? Eu acho que o que você deve fazer é conversar com o teu terapeuta antes de procurar outro. Independente se é psicanalista, TCC, DBT, entre outras, qualquer uma, converse com ele. Fala da tua inquietude para o teu terapeuta. Porque adicionar mais um profissional na sala, muitas vezes, só o que faz é aumentar o ruído e realmente nem sempre melhora a solução. Você não vai conseguir necessariamente a solução, a menos que você esteja nas situações que eu comentei aqui anteriormente. Então, essa é a minha opinião sobre trabalhar TCC e psicanálise. É uma opinião que talvez vai dividir opiniões de outros profissionais, e eu entendo isso, e eu quero dar as boas-vindas para todos os comentários relacionados a isso. Tenho certeza que tem muita coisa que você que trabalha na área, tanto da TCC como da psicanálise, podem acrescentar aqui. E também eu quero convidar você para ver outros conteúdos meus aqui. Tem aparecendo aqui uma bolinha que você clica e você se inscreve no canal para acompanhar os meus conteúdos. Essa bolinha aqui você clica e se inscreve no canal. Agora, aqui em cima está aparecendo um vídeo para você assistir. Tá? Você pode ver esse vídeo aqui, depois de ver esse outro, ou se inscrever no canal. E eu conto muito com a tua inscrição, tá bom? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, e eu vejo você no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!